Sabe aquele sofrimento de terminar um relacionamento, ficar triste, pra baixo? Faz parte. Inclusive, para psicologia, tem nome. É enquadrado como um luto simbólico. Pra gente falar mais sobre esse assunto, do que fazer, o que é normal, o que já extrapola um pouquinho disso, a nossa super psicóloga Monique Faber está com a gente, nos brinda com sua presença nesta quinta-feira. Boa tarde, Monique. Tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Que bom, minha ótimo linda. Estar aqui. Que bom. Monique, é normal sofrer após um término de relacionamento. Tudo certo até aí, é? Se a gente gosta da pessoa, sim. Mas mesmo quem não gosta, não tem aquela pessoa que assim, mas você não gostava do fulano, a pessoa ainda fica com aquele sentimento, um pouquinho de sofrimento vai, né? Porque acostumou, vamos dizer assim. Entendi. Tem disso. Mas a gente vai sofrer o tanto que a gente gosta. Isso tem a ver com o luto. Entendi. Então, o trabalho de luto, ele sempre está relacionado com o tanto de envolvimento. Mas nem sempre é olhando de fora. Aí fala, nossa, essa pessoa tá tão bem, será que ela gostava tanto dessa pessoa? Não sei. A gente só vai saber olhando por dentro, é a pessoa que sabe. Entendi. O luto, às vezes, ele pode acontecer antes. Então, aquela pessoa terminou e fala, nossa, mas tá tão bem essa pessoa, não tá sofrendo, será que não gostava? Pode ser que a pessoa sofreu enquanto estava no relacionamento, que a gente chama de luto antecipatório ou antecipado. Aí quando ela termina, tipo, quando desse um alívio e ela saísse daquilo. Exatamente, falar, eu tô percebendo que não tá dando certo, vou tentar mais um pouquinho, né? Então, sabe, vai capengando, vou ali empurrando com a barriga, tento, me esforço, faço psicoterapia, busco a psicoterapia de casal, já tentei de tudo, não tá dando certo. Então, a pessoa, ela sofre antes, ela fica triste antes pelo término daquele relacionamento. E aí, ela consegue elaborar. Também acontece de uma forma assim, nossa, tô sofrendo muito agora, terminei, e aí o sofrimento vai vir depois. Ou seja, antes ou depois, se a gente gosta da pessoa, a gente vai sofrer. Aí dizem que tem diferença, né? A questão do término do relacionamento, tanto para homens e mulheres. Dizem que os homens, quando terminam, não sei se é verdade, dizem que quando terminam o relacionamento já saem pra balada, já vão, né, pegar as mulheres, aquela história toda, e a mulher, ela se recolhe. Aí depois, quando a mulher ressurge das cinzas, que o homem vai pro poço, é isso? Como uma fênix, né? Na verdade, tem uma questão muito do nosso comportamento socialmente aceito e cultural. Então, assim, o homem não consegue, precisa de uma mulher, né? Então, tem muito desse contexto cultural, fala, né? Homem não fica muito tempo sozinho, mas isso não tem a ver com a questão do sentimento. Homens e mulheres sofrem quando perdem alguém, quando se separam. É claro que vão sofrer, sim, de forma intensa. A forma que vai demonstrar é que é diferente. Entendi. Aí mesmo porque às vezes a gente vê aquela amiga, né, que terminou o relacionamento, você fala, nossa, mas nem tá sofrendo, mas às vezes por dentro aquela pessoa à noite, sozinha, ela sente mais, mas durante o dia ela veste uma, vamos chamar de carapuça, um negocinho, uma blindagem ali pra ela ser forte pro mundo, é isso? E assim, não precisa, né? É isso que eu acho uma coisa legal da gente falar, de naturalizar as emoções e os sentimentos. Se eu terminei, se era um relacionamento difícil, vai doer, né? Ou se era bom, mas não deu mais certo, vou ficar naturalmente nesse período de luto. Então, a gente não fica enlutado só quando alguém morre. A gente fica enlutado, né, por essas mortes simbólicas, por esses fechamentos de ciclos, e tá tudo bem doer, sofrer, sentir, faz parte do humano. E qual que é esse ciclo desse luto de términos? É igual, por exemplo, o término do luto de uma morte, por exemplo, você vai seguir aquelas mesmas coisas, a negação, depois tal, aí depois vem a aceitação, como que é, Monique? Isso mesmo. A gente não existem algumas fases, né? A tanatologia agora estuda não mais como fases estanques, mas como um processo em que eu posso estar quase já lá na aceitação, tô de boa, mas aí eu volto em alguns momentos pra barganha, ou então eu volto pra aquele sentimento que eu falei, nossa, parecia que tava tudo certo, nossa, e hoje acordei tão deprimida. Então, a gente precisa olhar como um processo mesmo, um efeito que eu vou viver sentimentos de uma montanha russa, mas o importante é aceitar, trabalhar e saber que vai passar, mas que eu preciso entrar em contato com esses sentimentos. Tá.
E se não passar, por exemplo, assim, quando que acende aquele sinal de opa, alerta, tá passando ali do limite, tem que elaborar melhor, como que é? Isso, quando causa tanto sofrimento que a pessoa não consegue mais assumir a rotina. Quando aquele sofrimento, a pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais voltar à rotina, não consegue mais se alimentar. E aí, é claro que vai precisar de um olhar clínico para cada situação, que às vezes não era só o relacionamento, mas era uma série de questões que estavam envolvidas. Vamos pensar um relacionamento de muitos anos, a questão financeira envolvida, filhos, é uma série de questões envolvidas ali que a gente vai ter que olhar com muito carinho. Mas é normal ficar triste, mas um sofrimento que te impeça de seguir adiante, aí é legal olhar com cuidado e procurar ajuda. Com certeza. E mesmo, por exemplo, as pessoas assim que às vezes pensam, mas acho que vai ser um término tranquilo, né? Não, porque é amigável, vai ser um término tranquilo. Claro, pode até ser tranquilo, mas não quer dizer que não vai acontecer um pouco da tristeza, do sofrimento, que é normal. Exatamente, vai doer. Nós, seres humanos, toda vez que a gente perde, a gente vai ficar frustrado, né? Então, assim, por mais que estivesse ruim, nenhum relacionamento é totalmente ruim. Sempre tem alguma coisinha boa. E aí eu vou ter que abrir mão dessas coisas, por menores que sejam ou que tivessem sido. Falar, nossa, tô sentindo saudade, tô sentindo falta. Então, a gente precisa de muita inteligência emocional e também acolhimento, de falar, não, tá tudo bem, eu me permito sofrer, vou guardar as coisas boas e aquilo que não é mais possível nesse momento e vamos seguir em frente. Ai, que bonito isso, né, gente? Assim, mas a gente falando, aí a pessoa em casa fala assim, mas é que vocês falando fica lindo. Fica fácil. Fácil, né? Vou olhar pra mim, vou acolher. Aí quando a pessoa vive o momento que ela fala, a Monique não falou que viver ia ser tão assim. Tão difícil. Exatamente isso. Aí a ajuda de uma super psicóloga vai bem, obrigada. Vai bem, obrigada. Você sabe que a ajuda de um profissional, ela é essencial nesses momentos. Não que o profissional vá resolver, mas é alguém que vai estar ali te dando a mão para superar e dar esperança que esse momento vai passar e que é possível, sim, de resolver. É aquela coisa de ajudar a elaborar. Sabe quando você escuta, tem que ajudar a elaborar, a arrumar e tal. Você pensa assim, não, tá tudo sob controle. Tá nada, filha. Tá nada. Tá nada. Você só na tua cabeça tá tudo certinho pra resolver. Mas quando você sente de fato, o negócio que o bicho pega, né? Por isso, Paty, que é tão importante a gente aceitar. A gente aceitar as emoções. Tá tudo bem um dia a gente não estar se sentindo muito bem. Tá tudo bem, de repente, estar cansada. Eu ouço muito dos meus pacientes que estão em processo de elaboração de luto, dizer assim, ai, eu tô tão cansado. Parece que eu fiquei no jardim o dia todo. Parece que eu capinei um lote de cansada fisicamente que eu estou. Mas é por causa do processo do luto, de organizar a casinha do coração, colocar em ordem tudo isso. É trabalhoso, é cansativo, mas é possível. É possível porque o tempo ele é mestre, gente. Com o tempo, tudo passa. Minha linda, muito obrigada, Monique, pela presença. Você. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida. Claro. Quiser mandar pra você, Monique do céu, tô passando as minhas aqui, já manda direto no teu direct. Vai lá. Psi_Monique Farber. Perfeito, minha linda, excelente fim de semana Pra e restinho também. De semana pra você. Obrigada, e até a igualmente. próxima. Até, um beijo. Beijão.